Então, toda vez que eu vou trabalhar os conceitos, né? Esses conceitos, eles são muito importantes, tá, gente? Demais, demais. Eu tenho que imaginar que o conceito de zenith, basicamente, lendo tudo isso que está aqui, é que no incisivo central, o zenith está um pouquinho distal. Lá na cervical, um pouquinho distal. Tá? Por que isso é importante? Porque é o desenho do incisivo central. No lateral, ele está bem no meio a linha de zenith. E no canino, ele também está um pouquinho distal. Então, é basicamente isso daqui, ó. Olha como no central, ele está um pouquinho distal, o zenith, ó. Olha como no lateral ele está bem no meio. E olha como no canino também é um pouquinho distal. Por que isso é importante? Toda vez que você não entender ou não encontrar essa geografia, que ele estiver bem arredondado, significa que tem excesso de gengiva. E aí você vai ter que cortar. Se você não vê esses biquinhos aí, né, formando essa linha aqui, ó, se você não vê isso, você vai ter que, poxa, acho que eu tenho que soldar, porque não tá legal. Aí você sonda, você vai ver que você tem que cortar para você fazer uma bela colagem, ok? Lembra sempre que a colagem é essencial para bons resultados. O que mais que é conceitual, Glauber? Bom, conceitual, gente, é um desenho anterior dos dentes de Zenith, tá? Isso também é conceitual. Isso é tão conceitual que se vocês um dia forem assistir a aula Estética Branca e Estética Rosa, vocês vão entender o desenho. Eu trouxe aqui para cá. O que é normal? Zênite de canino e central praticamente da mesma altura. Ou o central um pouquinho mais baixo. E o zênite do lateral 1 milímetro mais baixo, tá vendo? Tem outros desenhos, que é a asinha de morcego. Olha aqui, ó. O central, o canino praticamente da mesma altura e 1 milímetro mais baixo aqui é o incisivo lateral, tá? É um outro conceito. Por que isso é importante? Porque quando você encontrar que eles não estão nessa geografia, eles estão desgastados. Então, a visão global sobre o tratamento está na sua mão. A visão global do tratamento está relacionada a você chegar e encontrar de fato essa correlação. Porque quando você consegue encontrar essa visão, né? Naturalmente, esses pontos que você está vendo, ele entra numa equação visual, ou seja, você fala, poxa, eu tenho que arrumar isso. Primeira coisa que você vai ver na colagem anterior, arrumar o zênite dessa região. E isso daí é sensacional para a gente ter o discernimento daquilo que a gente quer fazer. Então, essa correlação se torna muito importante. E a colagem vem de cima para baixo. Então, vamos imaginar aqui, para o sucesso do alinhamento, tanto na margem gengival como a incisal, ela tem que estar legal. Então, o que está dizendo aqui? Ó? O incisivo central ele tem que ser do mesmo tamanho do que o canino ou meio milímetro maior. O incisivo lateral ele deve ter meio milímetro a 1 milímetro menor que o canino. E claro, no sentido ser vertical, o incisivo central superior terá a incisal 1 milímetro mais baixa do que o canino. O que ele está dizendo na verdade? Que tem que ter uma relação de tamanho. Essa relação de tamanho, aspecto micro do sorriso, você tem que ter o central com 10, por exemplo, um exemplo, pode ser 11, pode ser 12, pode ser 9, não importa. Cada um traz um tamanho. Quando ele tiver 10, o lateral tem que ter 9 e o canino tem que ter 9,5. E na arquitetura, o checklist, canino e central, praticamente cozendo na mesma altura e 1 milímetro mais baixo, o incisivo lateral. Então, na incisal, canino mais alto, meio milímetro lateral, meio milímetro central.